holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Batizava com água à margem do rio Jordão, fazendo ali seus discípulos, cumprindo a sua missão. Mas um dia ergueu seu olhar e viu um jovem chegar. Contemplá-lo, João disse aos seus: Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Este é do qual não sou digno de desatar as sandálias. Ele veio juntar o seu trigo. Jesus, ouvindo então falar: João, eu precisei vir a ti para a Escritura cumprir. Era Jesus, o Rei dos Judeus, o Santo Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Esta mensagem tão viva vibra nos dias atuais, pois muitos procuram a vida, outros, porém, buscam paz em falsos líderes que são invenções
poder, mas soa o clamor de João para os seus. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, o qual não sou digno de desatar nem mesmo as suas sandálias. Aquele que é inocente, aquele que é sinônimo de pureza, aquele que fala de mansidão. Deus tem um cordeiro provido, e nós podemos falar hoje em busca do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que simboliza pureza e inocência. Sabemos, amigos ouvintes, que no Antigo Pacto, ou seja, no Velho Testamento, o cordeiro era animal tomado para sacrifício. Isto apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, que vivia ou que viria a se cumprir no Monte do Calvário. Aquele cordeiro que era sacrificado, aquele cordeiro de natureza pura, inocente, mansa, já falava, já dizia que o cordeiro que foi identificado como Cristo no Novo Testamento, em São João 1,29, quando João Batista, ele pronunciou esta frase tão gloriosa, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele disse: o qual não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. O cordeiro no Antigo Testamento era tomado para sacrifício, e isto apontava para o sacrifício perfeito que um dia viria se cumprir lá naquele monte chamado Monte Calvário, na vida de Jesus Cristo. Todos sabem, todos já ouviram. Os que não leram em livros, leram na Bíblia. Os que não leram na Bíblia, viram em filmes. Os que não viram em filmes, ouviram por terceiros que um dia Cristo morreu na cruz do Calvário. O apóstolo São Paulo dizia, em sua carta aos Hebreus, você encontra no capítulo 10, ele dizendo que os componentes, as figuras do sacrifício do Antigo Testamento, elas apenas eram sombra das coisas que estavam por vir, se cumpriria no Novo Testamento. E se você tomar a Bíblia, amigo ouvinte, você vai ver que a começar de Gênesis até chegar ao livro de Apocalipse, você encontrará muitas vezes esta palavra, Cordeiro. Cordeiro. Reiteradas vezes, Cordeiro.
Por que tantas vezes cordeiro? Porque cordeiro foi o animal mais próprio para simbolizar a natureza de Cristo. Simbolizar o que Cristo viveria. Simbolizar a humildade de Cristo. Cordeiro sempre manso. Cordeiro sempre mudo, sempre calado. E a Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda, calada. E você encontra que a Bíblia diz muito sobre cordeiro. Cordeiro este que os profetas almejaram, procuraram por ele. Quando o homem transgrediu a palavra de Deus, por exemplo, no livro de Gênesis, você vai ver que Adão, ele tentou cobrir a sua nudez com folhas. E nós temos aqui a mensagem: Deus tem um cordeiro provido, pregada pelo profeta de Deus, William Branham. E ele então nos disse que folhas significam religião. Ou seja, Adão procurou cobrir a sua nudez. Adão procurou cobrir a sua vergonha com religião. Adão tentou cobrir a si mesmo com folhas, e folhas significa cobertura. Religião significa cobertura. Neste caso de Adão, Adão se cobriu com folhas. Adão tentou esconder atrás de algo. E não é assim a vida do ser humano. Sempre estão tentando esconder atrás de algo. Alguns atrás de dinheiro, outros atrás de uma vida bondosa, outros atrás de caridade. O certo é que alguns escondem dentro da igreja, outros escondem atrás da família. Filhos às vezes escondem atrás dos pais, e assim vai. O homem sempre está tentando esconder atrás de algo. E Adão, filho de Deus, quando caiu em pecado, ele se escondeu atrás de folhas. Ele poderia ter sido transparente, poderia ter dito, confessado o seu pecado, mas achou melhor se esconder. Adão procurou cobrir a sua nudez com religião, folhas. Procurou se justificar com um sistema, vamos dizer assim. Mas o foco de Deus, o plano salvífico de Deus, não era através de folhas, através de religião, através de um sistema. Vamos dizer, em dias modernos, o foco de Deus não era salvar o homem através de obras filantrópicas, o que é muito bom, muito bonito. Porém, não era este o foco de Deus. Não era através de credos e dogmas, preceitos humanos. Não era através de religião o método de Deus para trazer o homem de volta ao companheirismo perfeito que ele tinha no princípio. Mas o foco de Deus foi, e eu poderia dizer, o foco de Deus sempre será o mesmo. Este era o foco de Deus, para cobrir Adão, para vestir Adão, para justificar Adão e Eva, para tampar a sua vergonha e a sua nudez. O foco de Deus era João, capítulo 1, verso 29. Pecou, transgrediu, errou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Espírito do Senhor desceu no Éden, próprio Deus. E ali você vê que ele começou a procurar por Adão. Como ele tem descido mais uma vez por promessas bíblicas neste Éden, nesse jardim. Porém não é mais um jardim de delícias, mas este é um jardim satânico. Como o mundo ficou pervertido, violento, manchado pelo pecado. E assim como Adão e Eva pecaram e mancharam o Éden, primeiro Éden, o jardim de delícias, Deus desceu dentro daquele Éden manchado pelo pecado. E então, se fizéssemos uma viagem ao livro de Gênesis, nós poderíamos ouvir a voz do Criador,
como se não soubesse. Mas eu vejo o Criador querendo ouvir a voz da criatura. O Criador querendo aproximar da sua criação. E eu vejo então o Espírito do Senhor passeando pelo jardim do Éden, já manchado pelo pecado, a desobediência de Adão e Eva. E enquanto ele caminhava, é claro que ele era e é onisciente. Ele sabe aonde estão todas as coisas. Ele é presciente, conhece as coisas antes que venham a acontecer. E ali eu posso ver Deus no jardim do Éden, sabendo até mesmo aonde Adão estava e aonde Eva estava. Ele sabia que eles estavam escondidos atrás de alguns arbustos. Ele sabia que Adão e Eva haviam feito aventais de folhas, escondidos atrás de uma cobertura. Uma religião significa cobertura. E como se Deus não soubesse o que havia acontecido e onde eles estavam, ele passeia pelo Éden manchado pelo pecado e começa a gritar por Adão. Ouve-se a voz de Deus ecoando lá dentro do jardim do Éden: Adão, Adão. Neste horário é de costume, eu sempre desço, eu sempre venho ter comunhão com você. Adão, aonde você se encontra hoje? Adão, o que aconteceu? Você se esqueceu do seu compromisso que você tem feito comigo? E Adão, escondido atrás de folhas, de arbustos, e lá distante, Adão gritou: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. Este é o grande problema. O homem ouve a voz de Deus e se esconde. O homem ouve a voz de Deus e quando ele está condenado, ou seja, se encontra culpado de algo, ele se esconde. Às vezes se esconde em sua casa e não vem corresponder com a voz de Deus. Às vezes se esconde atrás de folhas de figueira, faz uma cobertura, ou ele funda a sua própria religião. Em sua mente ele cria o seu próprio ismo, vamos dizer. Ele se esconde atrás de algo, mesmo ouvindo a voz do Senhor, clamando pelo jardim, manchado pelo pecado, chamando-o pelo nome: Adão, aonde você se escondeu? Eu preciso de te ver. Adão, aonde você se escondeu? Eu preciso ter comunhão, companheirismo com você. E quando o Senhor os encontrou, acreditem, os encontraram tapados de folhas, ou seja, tampados com uma religião. A inocência havia ido embora, descobriram a sua nudez, descobriram a sua vergonha, descobriram então agora a malícia, descobriram o pecado. E quando Deus os encontrou completamente tampados, enredados com folhas, com religião, enredados, os encontrou agora completamente enrolados com folhas de figo. E quando Deus os encontrou tampando os seus próprios pecados, ou seja, remendando as suas próprias roupas, tampando a sua própria rebeldia com alguma coisa. Não é esta a grande debilidade do homem do século 21? Ele está tentando remendar as suas próprias roupas para tampar os seus próprios abismos, tampar a sua própria vergonha. E lá estavam eles, tampando a sua rebeldia com algo. Mas, na verdade, o foco de Deus, o propósito salvífico de Deus, não era, meu amigo ouvinte, tampar a nudez, tampar a vergonha, tampar a rebeldia. Deus não quer tampar nada. Deus quer tirar. E a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo de número 28, verso 13, que aquele que encoberta
ou seja, aquele que tampa a sua nudez, aquele que se enrola com uma religião para encobertar o seu erro, ou se enrola com qualquer outra coisa para tampar a sua vergonha, a sua rebeldia. A Bíblia diz que ele irá de mal a pior. Mas Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixe suas folhas de figo, deixe a sua cobertura, confessa, deixe o seu pecado, a sua rebeldia, deixe o seu ponto de vista teológico, deixe a sua maneira de interpretar as coisas. E aí se escuta muito, eu penso assim. Deixe as suas maneiras de pensar, de arrazoar, e venha pensar de acordo com Deus. Venha pensar como Deus, raciocinar como Deus, agir da maneira provida por Deus. E nós encontramos, amigos, preciosos ouvintes, que Adão tentou tampar a rebeldia com algo que, na verdade, não dava para tampar. Adão tentou se esconder em um lugar aonde, na verdade, não dava para se esconder. E Deus disse através do profeta Jeremias: esconderia o homem em algum lugar de maneira que eu não veja? Ou seja, há porventura alguma coisa oculta diante dos olhos do Senhor? O que tira o pecado, o que tira a vergonha, o que traz de volta a inocência, não é a religião. Se religião devolvesse a inocência e tirasse o pecado do mundo, o mundo já seria um novo paraíso. E poderíamos dizer, estamos vivendo mais uma vez em um jardim de delícias. Porém, ficou comprovado, a religião é insuficiente, impotente para tirar o pecado do mundo, para moralizar o mundo e para devolver a inocência que o homem um dia perdeu no jardim do Éden. E por isso Deus, naquela hora, ele entrou com a sua providência divina para redimir a raça humana. E naquele momento, Deus mesmo foi em busca de um cordeiro. E eu poderia intitular a nossa palestra Em Busca de um Cordeiro. Deus mesmo matou um cordeiro. Deus mesmo tirou peles de um cordeiro. Deus mesmo fez roupas vindas de um cordeiro. A sua cobertura não pode vir de um homem, não pode vir de um sistema, não pode vir de uma cobertura, de uma folhagem, mas a sua cobertura, a sua roupagem, ela deve vir de um cordeiro, porque a roupagem que Deus providenciou para Adão e Eva veio de um cordeiro. Por isso que a igreja de Cristo, por isso que os verdadeiros filhos predestinados de Deus, suas vestes são diferentes, seu caminhar é diferente. E olhe que eu estou dizendo vestes espirituais, porque a sua roupagem espiritual, ela não é vinda de um homem, ela não é vinda de folhas. A sua roupagem espiritual, ela é vinda do Cordeiro. E a Bíblia nos recomenda, Apocalipse 22, verso de número 14, a nos refugiarmos no Cordeiro. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sua roupa deve vir do Cordeiro. Aquilo que tampa a sua vergonha deve vir do Cordeiro. Aquilo que apaga o seu passado, sua vida pecaminosa, deve vir do Cordeiro. Portanto, o homem deveria buscar uma experiência pessoal com Deus. Quando a experiência com a religião substitui a experiência com o Cordeiro, ali jaz a nossa derrota. Porque, na verdade, a Bíblia diz: felizes, bem-aventurados, saudáveis, bem-sucedidos, são aqueles que lavam suas vestiduras, que lavam as suas vidas, que lavam as suas almas, que lavam o seu corpo, que lavam a sua consciência no sangue do Cordeiro, porque estes entrarão na cidade pelas portas e comerão do fruto
da árvore da vida, mas tudo tem a ver com o Cordeiro. É tempo de sairmos em busca do Cordeiro. Os profetas andaram em busca do Cordeiro, o que resolve o problema do pecado, o que resolve o problema do homem, da religião, o que resolveria o problema da cidade, da nação, do mundo, se o mundo aceitasse. Não pode ser um sistema, não pode ser um grande, elaborado plano de governo, não. O que resolve o problema mundial não seria uma moeda apenas, não seria um concílio ecumênico, não nos adiantaria um concílio ecumênico se nós não procurássemos nos esconder no Cordeiro, lavar-nos no sangue do Cordeiro, buscarmos a roupagem do Cordeiro, a inocência do Cordeiro. Talvez um concílio ecumênico mundial de igrejas seria apenas uma cobertura, tampar o nosso pecado, tampar a nossa fragilidade, esconder a nossa vergonha com algumas folhas. Mas nada resolve o problema, nada mais do que o Cordeiro de Deus. É o que a Bíblia nos diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o problema é que o homem, ele recorre a outros meios, não ao Cordeiro. Caim, ao invés de procurar um cordeiro para o sacrifício, Gênesis capítulo de número 4, você encontra a Bíblia dizendo que, a cabo de alguns dias, Gênesis 4, verso de número 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas que oferta, Caim? Abel também trouxe dos primogênitos de sua ovelha. Que oferta, Abel? Caim pensou que Deus, verso 5 do capítulo 4 de Gênesis, aceitaria a sua hortaliça, aceitaria os seus frutos do campo, aceitaria a oferta de cereais. Na verdade, Deus aceita sim a oferta de cereais, mas há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Não era tempo para tampar o pecado, para redimir, para falar de perdão, salvação, transformação. Deus não aceitaria uma fruta, Deus não aceitaria uma mesa de cereais. Não, a hortaliça que Caim plantava, cuidava. Não era uma mesa natalina que Deus usaria para apagar o pecado da humanidade. Ele estava oferecendo um culto para Deus fora de hora. Mas Abel veio e trouxe ovelha, ou seja, cordeiro. Abel saiu em busca de um cordeiro, porque Deus, quando foi vestir a Adão e Eva, matou o cordeiro. Abel entendeu que Deus amava cordeiro, porque Deus, quando se humanizasse, ele seria chamado de o Cordeiro de Deus. Em busca, poderíamos dizer, do Cordeiro. Deus foi em busca do Cordeiro para Adão e Eva. Abel foi em busca do Cordeiro para oferecer no altar do sacrifício. E depois nós encontramos Gênesis, capítulo de número 22. Você também encontra Abraão indo subir ao monte para oferecer o seu filho Isaque. E ali então Deus proveu um cordeiro. Sempre foi cordeiro para redimir, sempre foi cordeiro para mudar vidas, sempre foi cordeiro para trazer esperança. Abel procurou pelo cordeiro, assim como em Gênesis 22, Isaque diz: Pai, está aqui o altar, ou seja, vamos dizer a cruz, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Onde se encontra o cordeiro, pai Abraão? Aonde está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? Meu amigo ouvinte, Isaque perguntou pelo cordeiro, Abel perguntou pelo cordeiro, Abraão se relacionava com o cordeiro. Por isso o crente deve ser um cordeiro, nada mais além disso. Porque se ele não for um cordeiro, não relacionar com o cordeiro, ele não pode entrar na cidade pelas portas, diz a Bíblia, no livro de Apocalipse 22, verso 14. Agora que privilégio,
Adão procurou o cordeiro, Abel procurou o cordeiro, Isaque perguntou pelo cordeiro, os profetas procuraram cordeiros limpos, perfeitos, para sacrifício. Malaquias diz que não podia ter alejume nenhum no cordeiro, não podia ter mancha, ruga, unhas tortas, não podia ser doente, porque para Deus tinha que sacrificar o perfeito. Daniel, o cordeiro que Daniel viu em figura em suas visões, o cordeiro que Adão teve, porém na expressão animal, um animalzinho que não tinha uma alma para voltar sobre o pecador. O cordeiro que os profetas sacrificavam, animal irracional. Eles eram apenas figura do verdadeiro cordeiro, mas nós, pela graça de Deus, pela preciosa graça, pela grande misericórdia de Deus, nós temos visto e provado do grande Cordeiro de Deus, o Cordeiro que eles não viram. João Batista o viu descer às margens do Rio Jordão, e João Batista diz: eis ali vem descendo o Rio Jordão, o Cordeiro de Deus. Eis aqui, vem chegando o que resolve o problema das nossas enfermidades. Eis aqui vem chegando o que resolve o problema do pecado. O pecado entrou em um dia por Adão, o pecado sairá em um dia pelo Calvário. Eis ali o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo de Deus. Eis ali aquele que resolve o problema das manchas, das rugas, da imperfeição. Eis ali o problema, eis ali o Cordeiro que resolve o problema daqueles que se sentem condenados, culpados pelos seus muitos erros, pelas suas muitas atitudes erradas, decisões que foram tomadas erradas. Eis ali o que resolve o problema. Às vezes o psicólogo não consegue, o psiquiatra não consegue. Às vezes você faz tanto tratamento e não consegue. Oh, meu amigo ouvinte, se tu tão somente pudesses, nesta programação, olhar com os olhos da fé e ver o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que a Bíblia diz que Deus matou no princípio, o Cordeiro que Abel matou e Deus aceitou o sacrifício, o Cordeiro que Moisés oferecia e Deus aceitou o sacrifício, o Cordeiro que Israel matou na saída do Egito rumo à terra de Canaã e passou sangue nos umbrais das portas. Se você olhasse para o Cordeiro, você viria neste momento, durante essa programação, que se o Cordeiro foi útil para Adão e Eva, foi útil para Abel, foi útil para os israelitas saindo do Egito para ir até a terra de Canaã, se o Cordeiro foi útil, salvou a vida de Isaque. Se você olhar, meu amigo ouvinte, precioso ouvinte, e ver o quanto o Cordeiro foi útil no Velho Testamento, você enxergaria agora mesmo o quanto Cristo pode te valer, porque Cristo veio, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que resolve o problema do bêbado, o problema do drogado. Às vezes o bêbado tentou tanto pelos alcoólicos anônimos, uma instituição tão séria, tão louvável, se esforçam, mas quantos não conseguem se recuperarem? Eis aí o Cordeiro de Deus, para o senhor que tentou, para a senhora que tanto tentou. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o seu vício. Eis o Cordeiro de Deus, para você que já tratou em tantas clínicas de recuperação, para se desvencilhar dos vícios, da dependência química e não conseguiu. Eis aí o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que ajudou os profetas. Era apenas um cordeiro animal, mas Cristo, o nosso Cordeiro real, foi sacrificado naquele dia do Calvário. E Cristo, meu amigo ouvinte, Ele pode sim te valer muito nesta hora. Eis a sua válvula de escape. O Cordeiro é o seu escape. O arrependimento é o seu escape. Jesus é o seu escape.
esta mensagem ensanguentada do Calvário é o nosso escape. E então tirarás os olhos dos homens, das folhas, tirará os olhos do avental, da formalidade, da liturgia religiosa, e colocarás os teus olhos no Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira completamente o pecado do mundo. Você é um universo, você é um mundo, e esse Cordeiro pode tirar o pecado deste mundo que é você. Eis o Cordeiro de Deus, venha correndo, aceite este Cordeiro, seja batizado no nome deste Cordeiro, para que a vida deste Cordeiro venha sobre ti. Amigo ouvinte, deixe o Cordeiro te conduzir. Deixe o sangue do Cordeiro te libertar da dependência química, te libertar do álcool, te libertar dos vícios. Mas lembre-se disso, deixe o Cordeiro de Deus te libertar da religião tradicional, litúrgica. Deixe te libertar da religião que sustenta apenas algum sofisma, algum credo, algum dogma, alguma teoria de autoajuda que substitui o Cordeiro. Deixe o Cordeiro de Deus. Estamos te esperando. Venha em busca do Cordeiro. Corra atrás do Cordeiro. Ele está te esperando. Deus te abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças te dou, meu Deus, pela paz que inunda meu ser. Graças te dou, meu Deus, pelo amor, pela vida, enfim. Graças te dou, meu Deus, porque tu tens cuidado de mim. Graças te dou, meu Deus, porque és meu e eu sou teu. Graças te dou, meu Deus, pelo amor que mostrastes por mim. Graças te dou, meu Deus, que por mim